Olá, amigos telespectadores, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Quem vos cumprimenta é o Rav Shai Ben Yehudá. E este é o programa Or Techuvá, que significa o quê? Uma luz para o teu retorno. O nosso programa dá a você a oportunidade de conhecer o Yeshua judeu, o Yeshua que viveu a fé judaica, ensinou a Torá, viveu a Torá e as tradições do nosso povo. E tudo que ele ensinou e a maneira com que o nosso povo vivia. No programa anterior, nós estávamos falando aí do texto de Deuteronômio 13, onde Deus orienta o seu povo como conhecer um profeta, como identificar um profeta que surja, por acaso, no meio do povo de Israel, e como identificar se esse profeta verdadeiramente é de Deus. E a gente viu no texto que para que alguém se identifique primeiramente como profeta, ele precisava fazer um sinal ou prodígio. Se ele fizesse um sinal ou prodígio, então ele já era identificado como profeta. O segundo ponto era identificar se este profeta era ou não de Deus. E esse trabalho também não era muito difícil, porque era só esperar o profeta começar a ensinar, pregar o que ele estava querendo pregar. E se ele ensinasse contra a Torá, o texto diz, se ele dissesse, vamos após outros deuses que não conhecestes, e eu explicava para vocês que não é bem literal isso aqui. Vamos após outros deuses que não conheceste, pode significar ensinar qualquer doutrina contra a Torá ou qualquer doutrina advinda do paganismo ou doutrina assimilada de religiões pagãs. Então, se a pessoa cresce, digamos, eu citava, por exemplo, a crença da imortalidade da alma. É uma crença de origem pagã. De acordo com a Torá, quando a pessoa morre, quando o homem morre, o fôlego dele, que é impessoal, volta para Deus e o corpo vai para o pó da terra. Mas e a alma? A alma é o corpo. É o corpo, o próprio corpo, é a própria pessoa. Nós somos almas, eu sou alma, você é uma alma. Então o texto de Gênesis diz que Deus soprou o fôlego em Adão, naquele boneco ali feito por Deus, de barro, e Adão se tornou uma alma vivente. Então uma alma vivente é um ser vivente. A alma é um ser vivente. E quando o fôlego sai desse ser, essa alma vivente se torna uma alma morta. É o corpo vai para a sepultura e não existe mais nada. É por isso que existe a ressurreição. A ressurreição é exatamente para devolver a mente, o cérebro, e aí reconstituir isso aí tudo, e aí Deus coloca o fôlego de vida de novo naquela pessoa e ela é o que ela era antes. Não existe imortalidade da alma. Mas a imortalidade da alma, a crença também na reencarnação, também é de origem pagã. É de origem pagã, não existe reencarnação. Existe sim a ressurreição, mas não a reencarnação. Então, são doutrinas assimiladas do paganismo. Então, todas as vezes que um profeta, ainda que ele não convide o povo para ir adorar outros deuses, para se ajoelhar diante de imagens de escultura, mas quando ele convida você, ele tenta colocar na sua mente doutrinas, ensinamentos assimilados do paganismo, ele está convidando você para ir após outros deuses.
Eu falava também que Apocalipse fala, sai dela, povo meu, sai de Babilônia. Sai de Jezabel. Não é apenas deixar alguma coisa no sentido religioso, mas é deixar de crer em ensinamentos de origem pagã. Então eu dizia para vocês que hoje, na tentativa, talvez, de agradar aos segmentos que não creem na possibilidade de alguém como Yeshua ter passado por aqui, ter ressuscitado dos mortos e estar hoje na presença de Deus, há quem pregue hoje que Yeshua está enterrado na Galileia, está sepultado lá. E aí, as palavras de Paulo, Shaul Rachalia aos Coríntios, diz que se Yeshua não ressuscitou dos mortos, todos nós estamos perdidos. Porque ele é a nossa esperança, ele é o segundo Adão. O primeiro Adão trouxe a morte, o segundo Adão traz a vida. Se ele não ressuscitou, diz Shaul Rachalia, nós estamos todos perdidos. É vã a vossa fé. Mas há quem ensine hoje, talvez você já tenha ouvido alguma coisa assim, que Yeshua está enterrado na Galileia, morto e sepultado. Obviamente visando agradar alguns segmentos que não se conformam com a ideia da ressurreição de Yeshua. E igualmente também há outros que ensinam que Yeshua está escondido por aí. Morreu, ressuscitou, mas está escondido, está oculto. Ninguém sabe onde ele está, o que ele está fazendo, ninguém sabe nada. Agora, nós não cremos nessas coisas, porque nós cremos baseados, inclusive, na Torá, que Yeshua é o nosso sumo sacerdote. Não tem sentido nós orarmos a Deus em nome de Yeshua, se Yeshua está enterrado na Galileia. Não tem sentido. Como é que ele pode ser o nosso mediador, ser o nosso advogado perante o Pai, se ele está enterrado na Galileia, morto, como qualquer um outro? Então isso aí não é compatível. Não existe nenhuma compatibilidade. Porque as pessoas dizem, não, a gente não negou Yeshua. Claro que negou. Quando você diz que ele está enterrado na Galileia, você negou. Porque você negou a obra dele. Ele continua sendo o nosso advogado, nosso intercessor, nosso cordeiro, porque ele está vivo. Ele está vivo. Ele intercede por nós perante Deus, é o que está escrito. Ele é nosso sumo sacerdote perante o Pai. E aqueles que entendem também que ele está escondido por aí, é a mesma coisa. Se ele está escondido, ou se ele está enterrado na Galileia, vem a ser praticamente a mesma coisa. Se ele está escondido por aí, ele não está na presença de Deus. Se ele não está na presença de Deus, ele não é nosso sumo sacerdote. Então são heresias que estão surgindo nos últimos tempos e que muitas pessoas são afetadas por essas heresias. E acabam negando o Senhor que os resgatou, como diz na palavra dos apóstolos. Negam o Senhor que os resgatou. E por falar em negar o Senhor que os resgatou, negar Yeshua é uma coisa muito séria. Eu entendo que dificilmente uma pessoa que conheceu a Yeshua, ainda que não o Yeshua judeu, mas veio a conhecer as raízes judaicas, fazer o seu retorno às raízes judaicas, por meio de Yeshua. Ainda que não seja o Yeshua judeu ainda. Então ele chegou ao judaísmo. Agora, negar Yeshua, Yeshua falou assim, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai.
E há um trecho que Yeshua diz, naquele dia dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E Yeshua lhes dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É muito triste. Uma pessoa que nega Yeshua não tem mais chance nenhuma. Oxalá alguém ainda possa voltar atrás, mas é muito difícil. Uma pessoa que negou Yeshua, é muito difícil que ele seja recuperado. E estas heresias aí, gente, ainda que de maneira sutil, estão negando a Yeshua. Que estão minimizando a obra dele pela metade. Morreu, ele veio e morreu, foi sepultado. Pois é. Não completou a obra dele. Ou ele morreu, ressuscitou, mas está por aí. Não está exercendo o ministério sacerdotal. Isso aí é negar Yeshua. Também. Não só nega Yeshua aquele que deixa de crer em Yeshua, mas nega Yeshua também aqueles que creem nele pela metade, ou que reduzam, que minimizam o trabalho que Yeshua fez. Então, é por essa razão que o povo de Israel, o nosso povo, não crê facilmente em alguém. Então, quando aparece alguém pregando, mas de cara, talvez nem chegue ao ponto dele precisar testar, nem precise chegar ao ponto da pessoa fazer um sinal ou um prodígio. Porque no caso o texto diz, quando o profeta ou sonhador de sonhos surgir no meio de ti, se levantar. Capítulo 13 de Devarim. Então, um profeta ou sonhador de sonhos que se levanta fora de Israel, noutros lugares, em meio a outras religiões, não é nem o caso de aplicar isso aqui. Então, muitas vezes ele não tem o trabalho de estar verificando se é profeta, porque já não preencheu o mínimo necessário. Ou, quando chega no nosso povo, já chega pregando, antes de fazer o sinal, o prodígio já chega pregando e pregando coisas contra a Torá. E aí acabou. Mas essa é uma das razões porque o povo, o nosso povo, aqueles que estudam a Torá, aqueles que conhecem a Torá, não se deixam enganar. Então não é fácil você pregar, anunciar alguma coisa para um israelita. Não é fácil. Continue conosco.